O que é toxicidade? É só fazer algo horrível ou é não ter certeza de como você foi tratado, que a toxicidade nos ambientes de trabalho disparou porque todo mundo está ansioso, todo mundo quer fazer as coisas. Anshul Bafna, fundador e Chief Executive Officer da ModMonk Consultoria. Você aborda negócios, digital, espiritualidade, atenção plena, como podemos criar um líder que possa se tornar consciente. A liderança consciente é algo que precisa existir. Se eles forem conscientes, espiritualmente equilibrados, ou se estiverem ancorados, ou se forem compassivos, você entende como integrar esses conceitos na sua vida, tornando-se compreensiva, sem julgamentos, imparcial, buscando clareza, tendo coragem. Como você enxerga a relação entre inteligência artificial e espiritualidade diante das oportunidades, riscos e da chegada da inteligência artificial geral? Não é nem bom nem ruim, mas imensamente poderoso, dependendo da consciência que o está guiando. Se uma máquina puder imitar criatividade, inteligência ou tudo mais, isso a tornará humano? Se você está descobrindo como inteligência artificial e novas tecnologias moldarão o futuro, está no lugar certo. Inscreva-se agora para acompanhar as conversas mais recentes com pioneiros do setor. Descubra como aprimorar essas tecnologias com foco no ser humano. Não perca! Junte-se à comunidade e mantenha-se informado. Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda, apresentado por citiesabc.com, businessabc.net e wisdomia.ai. Continuamos a apresentar os líderes globais, os pensadores e as pessoas que estão fazendo a diferença em um mundo cada vez mais impactado e inspirado por tecnologias, por inteligência artificial e por muitas outras coisas. Principalmente, celebramos e destacamos nesta série os realizadores. Hoje estou particularmente animado para receber Anshul Bafna, também conhecido como monge moderno e fundador e Chief Executive Officer da ModMonk Consultoria. Com mais de 17 anos de experiência, ela é especialista em liderança espiritual, espiritualidade no trabalho e hipnoterapia. Anshul oferece treinamentos corporativos em mitologia, liderança, inteligência emocional, meditação e gestão de estresse para executivos C-level, gerentes e outros profissionais. Ela também integra práticas como programação neurolinguística e técnicas de libertação emocional, Emotional Freedom Techniques em suas sessões de coaching, combinando ensinamentos dos sistemas de conhecimento indianos, Indian Knowledge Systems. Isso integra ensinamentos do Bhagavad Gita, Upanishads e textos védicos antigos às práticas empresariais modernas. Anshul também atua como professora na Flame University e no Symbiosis Center for Corporate Education em Pune, onde ensina alunos de mestrado em administração de empresas e profissionais sobre temas como comunicação empresarial, liderança e diversidade. Ela é conhecida por integrar sabedoria espiritual em seus ensinamentos, tornando suas sessões únicas e impactantes. Além disso, ela orienta pessoas e as ajuda a criar planos de vida para uma melhor tomada de decisões e liderança. Ela também é professora visitante em universidades no mundo todo. Anshul também já foi palestrante principal em eventos como o TEDx e foi destaque em publicações como Femina, The Daily Guardian, Business World, Rediff, Pink Villa e Pune Mirror. Livros e publicações. Anshul é autor de obras como Caminhando para Dentro, Uma Busca Espiritual e Espiritualidade no Ambiente de Trabalho Moderno. Ela também está trabalhando em 2 livros que serão lançados em breve, Guia Espiritual Diário na Vida Moderna e Kubili para a Consciência. Anshul possui um mestrado em Psicologia Empresarial pela Universidade de Westminster, no Reino Unido, além de outras qualificações. É maravilhoso ter esse novo podcast fantástico e estou muito animado hoje para receber Anshul Bafnal. Então eu diria que provavelmente você tem um dos perfis mais incríveis que já trouxe até agora, porque você aborda negócios, digital, espiritualidade, mindfulness e também consultoria. Então eu diria que isso provavelmente é o presente e o futuro da humanidade, mas no momento está muito fragmentado. Você está juntando tudo. Então,
para eu tentar te apresentar para o meu público, é meio que, eu diria, provavelmente não o tipo de pessoa que eu tenho trazido, mas estou muito animado por causa de todas as suas diferentes capacidades, mas também por como você reúne muitas coisas diferentes que normalmente no nosso mundo atual são muito fragmentadas e também muito separadas. A maioria das pessoas não aborda tecnologia, negócios, espiritualidade, atenção plena e bem-estar. Eles até podem tocar um pouco, mas não nesse nível. E além disso, você é alguém que consegue lidar com inteligência artificial, tecnologia, espiritualidade, atenção plena e várias outras coisas diferentes. E você também trabalha com negócios e executivos de alto nível para gerenciar melhor essas questões. Então, minha primeira pergunta é: como isso começou? Eu diria que sei que conversei com você e há muitas coisas que são muito especiais quando se trata da Índia, mas provavelmente no mundo ocidental são bem diferentes. Então, foi-te um pouco sobre sua vida inicial e o que te inspirou nessa jornada de espiritualidade e atenção plena. Obrigada, obrigada, Denise, muito obrigada. Obrigada por me permitir fazer parte desta plataforma incrível. Minha jornada começou, vou te perguntar algo direto. Minha jornada começou, como te contei, quando nos conhecemos, quando eu era muito jovem. Então, foi por volta dos 9 ou 10 anos de idade que comecei minha jornada espiritual e a ter consciência como indivíduo, questionando a mim mesma por que estou aqui e quem eu realmente sou, qual é o meu propósito de viver. Então, como uma criança de cerca de 10 ou 11 anos fazer essas perguntas é algo muito grande. E foi aí que minha jornada começou. Começou quando eu passei a enxergar muitas coisas. Comecei a perceber aqueles pequenos detalhes que as pessoas deixam passar, aqueles conteúdos sutis das conversas, aquelas informações sutis, aquelas mensagens sutis que estavam presentes no universo enquanto eu estudava e, como uma criança, acho que foi aí que minha jornada realmente começou. Quando fiquei mais velha, com uns 11 ou 12 anos, fiz meu primeiro trabalho de cura e trabalhei com um médico que não estava bem. Foi apenas uma forma muito natural de cura. E então percebi que essa parte inata do aspecto espiritual é realmente muito forte em mim. E isso me impulsionou a aprender muito sobre mim mesma, a questionar muito sobre como o universo funciona. Essa mente pequena tinha tantas perguntas e isso meio que me levou a ler e entender as escrituras e conversar com as pessoas. E eu fui muito abençoada, de certa forma, por ter conhecido pessoas incríveis que me ajudaram nessa jornada. Enquanto eu fazia isso, você disse muito bem que eu tenho uma origem muito mista. Eu comecei na faculdade de medicina, mas não segui por esse caminho, claro, né? Fui para a área de negócios e estudei administração. Eu fiz meu mestrado, alguns deles, mas o meu interesse em espiritualidade, em entender a consciência e compreender como podemos trazer isso para a vida moderna, porque vivi com essa dicotomia por muito tempo. Uma parte de mim, meu cérebro, dizia que precisávamos fazer o necessário no mundo de hoje. E do outro lado dessa dicotomia estava meu eu espiritual, meu despertar de consciência que me puxava para ter uma vida monástica, tranquila, feliz, calma e centrada. Eu acho que isso meio que moldou todo esse perfil que, como você disse, eu tenho hoje. Acho que é aí que eu diria que tudo começou para mim. E isso só continuou com o tempo. Foi se construindo uma coisa em cima da outra como um bolo bonito. Acho que foi se formando em camadas. Foi aí que sinto que minha jornada começou. Morei em Londres por cerca de 8 anos. Voltei para a Índia. Ainda faço isso. E depois entrei nas ciências védicas. Agora, sim, a jornada parece muito longa, mas foi muito, muito frutífera. E agora eu alcanço as pessoas, ajudando-as a trazer essa vida moderna e cheia de bem-aventurança, uma felicidade monástica para a vida mortal delas. Então foi aí que minha jornada começou. Antes de falarmos sobre sua carreira e trabalho, você mencionou que sentiu esse chamado ainda na infância. Eu acho que no mundo ocidental, e acho que no momento temos uma grande complexidade de diferentes culturas, diferentes abordagens, e em parte a parte espiritual da nossa sociedade foi meio que apagada com a tecnologia dominando.
Claro, todo mundo tem alguma conexão com espiritualidade ou religião, dependendo do seu histórico, dependendo da sua cultura. Mas, claro, algo tão cedo assim, você só vê em filmes, livros e coisas do tipo, a menos que conheça pessoas como a gente, que são um pouco mais interligadas. Então, como seus pais reagiram a isso? E também desde esse início meio chamado de despertar, ou os sentimentos que você teve, como disse, com 9 a 10 anos bem novos, anos iniciais. E também essa parte depois para você estudar negócios, tecnologia, sair da Índia para o Reino Unido e também trabalhar com organizações. Como isso se encaixou? Acho que esse é um dos nossos desafios, especialmente enquanto avançamos no desenvolvimento de tecnologia tão avançada, tema frequente neste canal. Temos trazido grandes personalidades mundiais sobre esse assunto. Como você vê essa parte, mas especialmente do seu ponto de vista e também a partir da sua própria trajetória? Então, houve dificuldades. Não posso negar esse fato, porque enquanto eu crescia, claro, eu venho de um contexto, e especificamente da Índia, onde você precisa desses aspectos, mas não na sua casa, e sim na de outra pessoa. Esse aspecto é muito, muito forte. E houve uma resistência de, digamos, fatores externos nos quais eu vivi. Quando criança, fui muito abençoada, pois meus pais sempre me apoiaram. Mas eu recebi sim mensagens e conversas dizendo que eu provavelmente estava sonhando acordada. Porque quando eu dizia que via coisas, eu conseguia ver imagens, ouvir vozes, ver cores e conversava com formas de energia. Eu conversava com as folhas, com a natureza, com a mãe terra. Isso foi há cerca de 35, 40 anos. Falando sobre isso, e naquele momento parecia um pouco estranho para muita gente. Eles realmente não entendiam o que eu estava fazendo. Na verdade, sinceramente, eu também não conseguia entender o que eu estava fazendo. E essa é a verdade. Conversava, eu estava vendo coisas e ouvindo coisas, mas tentei entender isso por muito tempo. Eu não me sentia no meu próprio corpo. Parecia que era outra pessoa no meu corpo, porque eu estava constantemente sendo uma espectadora de mim mesma. E esse é o aspecto espiritual que a gente meio que quer alcançar, pelo qual a gente busca se tornar uma testemunha de quem você é. Não fazer parte de toda essa peça cósmica, mas sim se tornar uma testemunha. E isso era o que eu já estava experimentando desde muito jovem, em pequenos momentos ao longo do dia. E, bom, isso acabou gerando muita resistência de muitas pessoas que achavam que eu provavelmente estava imaginando coisas. E eu acho que esse é um aspecto. Outra coisa que você estava perguntando era sobre como eu meio que levei isso para o mainstream, ou como eu provavelmente usei isso para entrar no mainstream, já que eu estou nos negócios, e como eu estudei isso. E vindo de uma família que já está no ramo dos negócios, eu sempre quis estudar, queria fazer hipnoterapia e entender a vida, a regressão e o funcionamento da mente. Claro, você precisa estudar. A Índia é um país muito forte em educação. Você precisa ser educada, se formar e fazer mestrado. Esse é o formato para a Índia na maioria das famílias. E vindo de uma família de negócios, eu me formei em administração de empresas e depois me mudei para o Reino Unido, onde acabei abrindo mais portas ao invés de fechá-las, porque conheci muito mais pessoas como eu. E foi aí que eu comecei a misturar as coisas enquanto estava lá também, enquanto estudava psicologia empresarial. Eu tentei misturar espiritualidade e psicologia porque sinto fortemente que psicologia e espiritualidade não são duas coisas diferentes, são dois lados da mesma moeda. Você precisa estar mentalmente e psicologicamente bem para experimentar a espiritualidade e precisa ter uma inclinação espiritual para ser psicologicamente perfeita, mentalmente estável e emocionalmente saudável. Então, eu acho que essa é uma mistura maravilhosa que muitas pessoas acham que são opostos, mas na verdade elas estão meio que no mesmo caminho, elas estão em lados paralelos da mesma moeda. Então, eu sinto que isso realmente me ajudou a fazer tantas coisas diferentes, cursos, experiências diferentes, trabalhos onde trabalhei em lugares diferentes.
Tudo isso me ajudou a chegar onde estou hoje. Então é isso. Muito especial e muito obrigado por esse panorama e também muitas coisas que nos fazem pensar em como levar isso adiante. Então, você é o fundador da Mod Monk Consultoria e oferece treinamentos corporativos que unem a vida corporativa moderna e a sabedoria espiritual antiga. Então, conte-nos sobre isso primeiro e como executivos e organizações podem responder a isso em uma abordagem convencional. Então, a Mod Monk Consultoria foi um projeto onde, quando digo Mod Monk, me chamam assim, que quer dizer monge moderno, tentando mais uma vez unir o estilo de vida moderno ao ser espiritual. Então, especificamente, essa consultoria olha para organizações, empresas, acadêmicos, universidades, para ajudar as pessoas a trazerem consciência, entenderem a espiritualidade, trazerem um ponto de apoio para seus colaboradores em organizações e equipes. Nós avaliamos, também fazemos coaching, ajudamos as pessoas a se tornarem mais conscientes para a tomada de decisões, para entenderem para onde precisam ir, para compreenderem o conflito que têm, o conflito interno. E eu acredito que quando líderes ou gestores não têm autoconhecimento, não estão em sintonia com o seu eu interior, eles não só tomam decisões erradas, mas também acabam prejudicando a equipe. E é por isso que eu sempre digo que consciência ou espiritualidade na gestão ou nos negócios não é um luxo, é uma necessidade. E é isso que a consultoria moderna faz. Ela busca ajudar as pessoas a trazerem o trabalho, os indivíduos e os ambientes de trabalho para se integrarem com espiritualidade, consciência e percepção. Dharma não significa só retidão, mas o que é certo para você. Isso ajuda a trazer silêncio interior para tomar melhores decisões e obter melhores resultados. E você não pode negar esse fato. Dito isso, você me perguntou como foi a resposta, como as pessoas reagiram a isso. Eu me lembro de uma vez em que eu estava realmente em uma empresa, era uma empresa multinacional, e eu estava conversando com a Chief Executive Officer e havia mais algumas pessoas ao redor. E quando sugeri olharmos para a liderança consciente, isso foi há cerca de 7 anos. Falei sobre liderança consciente e expliquei por que a espiritualidade, especialmente o quociente espiritual, é importante. Analisamos o quociente de inteligência e quociente emocional, mas por que o quociente espiritual tão espiritual é hoje tão importante? E a resposta que recebi foi, e eu nunca vou esquecer disso, Denis, foi: nós queremos KPIs e ROIs. Não fale sobre karma. Eu disse que não se trata de karma, nem da pedra rolando do karma, do que faço e recebo de volta. É sobre você estar consciente, você estar atenta. As pessoas nas organizações não entendem que, a menos e até que se firmem em não serem julgadoras, em estarem conscientes do que estão fazendo, elas não vão conseguir ter sucesso da maneira que desejam. Vai continuar só um negócio. Não é visão se não for conduzido conscientemente. E essa é uma das respostas que eu recebi. No entanto, agora eu acho que as pessoas, graças a pessoas como você, Denise, que estão trazendo isso para uma plataforma aberta, espiritualidade, consciência e percepção estão ganhando destaque. Por que é importante que as pessoas liberem esses padrões, liberem esses bloqueios enraizados que elas têm em seus padrões de comportamento, em seus padrões de tomada de decisão? Por que é importante liberar essas coisas e então seguir em frente? Acho que agora as pessoas estão se tornando muito mais conscientes. No entanto, dito isso, você usou uma palavra muito interessante quando falou sobre onde você começou. Essa pergunta em particular era sobre religião e espiritualidade. E muitas pessoas ainda hoje, talvez em empresas, talvez em universidades, talvez indivíduos, independentemente disso, confundem religião com espiritualidade. E esse é um grande problema que precisamos enfrentar, porque não estamos falando sobre cânticos e tocar um sino no trabalho não é o assunto aqui.
Não estamos falando sobre você subir até o topo de uma montanha e meditar lá. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que todos os dias vamos fazer algumas coisas. Vamos mudar o seu ponto de acesso, de referência. Vamos te direcionar para uma vida mais consciente como indivíduo. Isso vai afetar o mundo todo. Na filosofia indiana, nos Vedas, nós dizemos: isso mostra que o universo é uma só família. Algo muda, tudo muda. E é isso que eu acho que as empresas precisam entender. Não é um luxo, você precisa ter isso. Caso contrário, você só vai entrar numa corrida de ratos. Acho que assim, não estamos realmente crescendo como indivíduos. Estamos provavelmente só aumentando os lucros que são feitos por pessoas. E as pessoas, quando estão exaustas, cansadas, fatigadas, inseguras e com medo, não vão conseguir te dar os mesmos resultados que provavelmente deram quando você começou todo esse modelo de negócio. Eu acho é importante. Entender. Então, uma das coisas que é muito importante. Então, quando falamos sobre empresas, negócios e até executivos como eu e bem como você, todos nós temos nossos desafios. E os desafios são como conseguimos resultados, como enfrentamos a concorrência, como lidamos com os ambientes frenéticos e estressantes que criamos e nos quais vivemos. E claro, tudo isso acontece agora também com um nível adicional de stress, que é o ritmo da inovação, né, o ritmo da tecnologia, e como isso nos impacta. Então, você tem trabalhado com executivos de alto escalão e tem aconselhado eles e lidado com isso. Um dos desafios que enfrentamos, que você mencionou antes, gostaria de aprofundar. Há elementos de toxicidade, há elementos de. Às vezes é só se perder na tradução. Não conseguimos transmitir a mensagem, principalmente se você for executivo sénior ou personalidade dos negócios. Como manter esse equilíbrio? Na teoria é fácil, mas na prática é desafiador. Então, eu gostaria de ver esses desafios e alguns, claro, de alto nível. Quais são as áreas em que o seu trabalho ajuda a superar isso? Você mencionou isso, mas podemos focar mais no contexto de negócios e tecnologia, pois é necessário. Caso contrário, vamos criar uma série monstruosa ou estamos indo nesse caminho? Correto. Você fez várias perguntas e vou responder cada uma delas. Você também estava falando sobre o desafio mais comum que as pessoas têm, que eu enfrentei durante o coaching consciente ou coaching espiritual. Um dos desafios, na verdade, existem muitos deles. Eu nem consigo começar a listar porque é tão exaustivo quando se trata de alcançar as pessoas, porque elas sempre têm uma fachada de negação na frente delas, sabe? É difícil alcançá-las, mas um dos maiores desafios e um dos mais comuns é a inquietação interior. Eu acho que a capacidade de ficar quieta, a capacidade de simplesmente permanecer no momento, mesmo quando estão vencendo. Então, e eu estou dizendo isso abertamente porque não é só quando alguém está perdendo ou quando alguém não está conseguindo entregar o resultado, mas mesmo quando conseguem entregar um resultado, eu acho que um dos desafios mais comuns é as pessoas conseguirem ficar quietas ou tentarem se acalmar, eu acho que a inquietação interna das pessoas é um dos maiores desafios. E talvez os executivos, eles são excelentes solucionadores de problemas, mas muitas vezes estão resolvendo o problema errado. Eles estão resolvendo questões de mercado enquanto ignoram as pessoais. Acho que esse é outro desafio, né? Eles estão resolvendo o problema errado. Quando você olha para uma questão ou um problema, sempre existe uma causa raiz que está presente em um determinado problema. E nós, como indivíduos, tendemos a ignorar esses problemas de raiz simplesmente porque olhamos para algo muito superficial e pensamos: ah, esse é o problema e isso precisa ser resolvido. Mas se a gente analisar mais a fundo e essa análise mais profunda realmente não acontece, esse é outro desafio. Eu trabalhei com diretoras executivas no Canadá e na Índia, várias delas, e também com várias líderes que admitiram estar constantemente alertas e conscientes sobre o que está acontecendo.
Elas não dormiam sem os celulares por perto. E elas sentem uma ansiedade constante sobre como as coisas vão se desenrolar. E esse é outro desafio que enfrentamos com as pessoas nas organizações, mesmo nos níveis mais altos, a ansiedade em alinhamento. E outra coisa que eu também sempre enfrento é quando as pessoas não conseguem se enxergar ou entender quem elas realmente são. Existem muitas camadas nos indivíduos e eles não conseguem realmente olhar para o que querem, como querem. Quais as coisas básicas que elas querem da vida? Acho que estamos tão confusas com o brilho e o ouro do mundo que esquecemos que a raiz é a mãe, ou que a raiz da qual você é feita é a terra e o elemento terra. Eu acho que esse é um grande desafio. O que fizemos com essas pessoas? Houve várias maneiras pelas quais lidamos com isso. Fizemos exercícios de respiração, fizemos escrita em diário, fizemos um coaching muito, muito profundo, onde meio que dividimos e dissecamos cada questão, né? Isso ajudou tremendamente. Trabalhamos com práticas de desapego e, em poucas semanas, vi pessoas relatarem não só um sono melhor, mas também uma tomada de decisão mais clara. Outra coisa que vejo como um desafio, e você mencionou sobre desafios, são os dilemas éticos. Nós chamamos isso de Dharma Sankata em hindi ou sânscrito. Isso significa que escolher entre dois certos e dois errados é um dos desafios mais difíceis que indivíduos e líderes enfrentam. Esse tem sido outro desafio comum, muito, muito comum, que eu tenho visto com líderes. Outra coisa sobre a qual você estava falando era a toxicidade. E bem, você sabe disso, e o mundo todo sabe que a toxicidade nos ambientes de trabalho simplesmente disparou porque todo mundo está ansioso, todo mundo quer fazer as coisas. Eu acho que não se trata apenas de quando há um ambiente tóxico no trabalho, e eu já vi muitos deles. Não é sempre por causa de políticas ruins ou de um recursos humanos inadequado. Essas não são as causas da toxicidade. Eu acho que é tão simples de lhes que acredito que a toxicidade existe por causa de pessoas não curadas em posições de influência. Quando há pessoas nessa posição de liderança, que tomam decisões que podem influenciar outras pessoas, que podem criar políticas, que podem criar outras coisas em uma organização, se elas não estão curadas, se elas agem a partir da insegurança, do medo, do ego, isso vai infiltrar na cultura da organização. Não importa o que faça, isso vai se infiltrar. E uma vez que a cultura se torna assim, qualquer outra pessoa que entre para essa família da organização vai continuar com essa cultura, a menos que ela seja conscientemente quebrada quando você introduz espiritualidade no ambiente de trabalho ou quando você introduz liderança consciente. Eu trabalhei em uma empresa onde havia muita fofoca e era uma pequena e média empresa, mas a causa raiz era um líder sênior que era extremamente inseguro, e a insegurança dele vinha do medo. Esse medo vinha de questões da infância dele, e ele tinha um medo enorme de ser ofuscado. Então tivemos que contornar isso para entender o que realmente estava acontecendo. Então, a solução nem sempre é uma regra de recursos humanos melhor. Acho que subestimamos a importância do trabalho interior no nível de liderança. Eu realmente sinto que você se cura, sabe? Quando você se cura como indivíduo, cura a pessoa e a cultura da organização também vai se curar. A toxicidade vai diminuir e você vai ver um fluxo. Vi esse fluxo de boa energia e vibrações positivas naquela organização para isso. Mas isso exige muito esforço. Não é um sachê de café que a gente simplesmente pega o café instantâneo, abre e coloca na água quente e pronto, está feito. Isso leva tempo. Isso leva muito tempo, sim. Então, pegando o que você acabou de dizer, você tocou um pouco nesse assunto, mas eu quero ir um pouco mais fundo. Então, você integra os ensinamentos do Bhagavad Gita e de todos os textos valorizados nas práticas empresariais modernas.
E você acabou de mencionar a importância de construir essa cultura. Então, vou adicionar uma camada de complexidade aqui. Então, quando você precisa tomar decisões como líder corporativo, é claro que precisa olhar para a concorrência, olhar para o desempenho. E, por exemplo, também temos todos esses excessos da Europa, onde quer dizer, especialmente na Europa, mas também no mundo ocidental, onde ao mesmo tempo, as pessoas têm um senso de direito adquirido. E eu também tenho esse problema. Ok, alguns acham que por estarem na Europa não precisam trabalhar tanto. Na Europa valorizamos várias conquistas importantes, como direitos e outros avanços. Na África isso quase não existe e poucos de nós têm. Então, e ao mesmo tempo, isso cria até conceitos como a cultura woke e muitas outras coisas. Estamos falando de uma abordagem espiritual que pode ser aplicada à prática empresarial moderna e ao bem-estar. Mas a questão é, especialmente provavelmente essa é uma pergunta de alguns líderes, ou pelo menos os verdadeiros líderes que vão nos ouvir, vão perguntar, ok, como podemos fazer isso sem entrar em todos esses tipos de problemas que acontecem em muitos lugares? E também, especialmente quando trazemos isso para a tecnologia, porque, claro, quando treinamos inteligência artificial ou quando olhamos para o chatbot e coisas assim, há muitos desafios também. Então, coisas práticas sobre os pontos negativos e o desafio que temos no mundo mãe e a concorrência, todas as tarifas, todas as diferentes coisas que temos quando se trata de política e geopolítica. E também, como você disse, dentro das empresas, porque pode ser uma pessoa que tem esse tipo de energia, outra pessoa que tem outro tipo de energia, e as duas pessoas colidem uma com a outra. Fale um pouco sobre como você enxerga isso com base nos seus ensinamentos, melhores práticas e experiência. Claro. Então, quando digo que estou integrando os ensinamentos do Bhagavad Gita, é para o mundo, especialmente para quem não conhece sobre isso. Shri Krishna está falando com Arjun. Agora, Arjun é um indivíduo que está em um campo de batalha, muito, um dos melhores arqueiros do mundo naquela época. E ele colocou seu arco e flecha no chão e está dizendo que não vai lutar. Eu não acho que consigo fazer isso. E ele perde a esperança. E é aí que eu acho que o Senhor Shri Krishna explica para ele esses 18 capítulos sobre a vida, sobre viver, sobre como alguém deve agir em tempos difíceis e como é importante você fazer o que é certo para você fazer. Então, para ele, ele é um arqueiro, ele é um soldado, ele precisa lutar, ele é um lutador, ele é um guerreiro, ele precisa lutar. Ele não pode desistir naquele momento. E há tanta beleza nesse livro em particular. Não é religioso, são lições de vida. Então, uma das minhas aplicações favoritas do Gita é o Nishkama Karma, que trata de agir sem apego ao resultado do que você está realmente fazendo. Isso não significa que você simplesmente faz algo e esquece do resultado no mundo corporativo. Significa que quando você está com uma tarefa em mãos, você está completamente focada nela, dando o seu melhor e depois deixa que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Então, eu realmente trabalhei com uma das diretoras de vendas, cujo time estava sob uma pressão trimestral imensa por causa das metas de vendas. E eu pedi para ela focar em ações intencionais ao invés de se obcecar pelo resultado. E o que aconteceu lá, claro, foi que fizemos muito trabalho ao direcionar essa intenção para realmente agir, em vez de ficar obcecada pelo resultado. O que aconteceu foi que a equipe mudou de uma venda movida pelo medo, porque o tempo todo eles estavam realmente querendo, o que eles faziam era focar nas vendas e só depois fazer o trabalho. E eles estavam preocupados com as vendas que iriam acontecer. Eles mudaram essa venda movida pelo medo para um serviço orientado por valor. Ironia é que não só atingiram as metas, mas as superaram, pois seu foco mudou totalmente. Era um funil. Eles agora estavam totalmente focados no que faziam, sem distração ou divisão. E isso era o que viria depois que eles realmente entregassem suas vendas. Então, isso realmente ajuda. E a sabedoria antiga ensina que, quando você foca na excelência em suas ações, e é disso que o Gita também fala, os resultados fluem naturalmente nos negócios. Isso transforma líderes.
Isso ajuda você a tomar decisões, saindo da pressão de curto prazo que você sente para um impacto de longo prazo. Acho que isso realmente ajuda como indivíduo, em termos de ensinamentos, quando falamos sobre o Gita. Existem muitos outros ensinamentos que acredito funcionam muito bem em empresas, corporações e pessoas. E você falou sobre direito adquirido. Acredito que, infelizmente, os indivíduos da geração Z com quem trabalhamos, e não só eles, muitas pessoas que conhecemos se acham no direito de várias coisas, causando muitos choques de ego. Eu acho que o que precisa ser feito, através dos ensinamentos que eu costumo integrar, é dar um passo atrás de toda essa cena de ação. Quando você dá um passo atrás, é simplesmente faz. E realiza o que precisa ser feito naquele momento, seja em vendas, marketing, recursos humanos, estratégia, visão ou planejamento, sem colocar seus próprios vieses, sem integrar, sem infundir seu motivo egoísta nisso como indivíduo. Dar um passo para fora e olhar para o objetivo organizacional, não apenas para o seu. Acho que isso realmente ajuda. E existem muitos desses ensinamentos presentes em várias escrituras e na Gita que realmente ajudam as organizações a tomar melhores decisões, observar como ser equilibrado e também fala sobre viver de forma equilibrada. É um ponto intermediário muito interessante dessa escritura e estamos falando sobre como viver uma vida equilibrada. Isso é importante, inclusive para o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, algo muito relevante atualmente. Eu acho que quando líderes e tomadores de decisão entendem como integrar esses princípios simples no seu dia a dia, e quando eles fazem isso, é um efeito cascata. Quando eles fazem isso, os subordinados também farão. E eu acho que é assim que organizações, indivíduos e equipes conseguem trabalhar e dar o seu melhor, integrando a sabedoria que existe no mundo antigo. E existem tantas outras escrituras, existe Chanakya, que é outra. Ele escreveu sobre economia e como ela deveria ser. Artha Shastra, também chamado de Artha, significa finanças e economia. Shastra são as regras. E esses princípios também foram incorporados enquanto fazemos muitos workshops, treinamentos e coaching com indivíduos, para ver qual princípio se encaixa em quem, dependendo da personalidade de cada pessoa. Não existe uma solução única para todos. Não é como um modelo de treinamento e uma lista de verificação que temos nas organizações e nos RHs. É preciso entender aquela pessoa, entender aquela organização, verificar a visão daquela organização, analisar quais são os problemas dela e então preencher as lacunas. E é assim que se faz. Não podemos simplesmente dizer que esse workshop ou essa técnica provavelmente vai funcionar para uma pessoa. Isso não funciona assim. Então, tocando nesse ponto, né, um novo elemento que faz parte do seu trabalho e também dos seus ensinamentos e da sua consultoria é que você integra e incorpora a programação neurolinguística e as técnicas de libertação emocional. Então, você integra isso ao coaching. Primeiro, se puder descrever, pois questões neurolinguísticas afetam todos os sistemas de inteligência artificial do mundo. E então, técnicas de liberdade emocional, que inteligência emocional, muitas dessas coisas, você pode começar pelos conceitos e depois explicar como isso é incorporado ao coaching. Certo. Então, programação neurolinguística, que é comumente chamada de programação neurolinguística, é conhecida como programação neurolinguística. Basicamente, é um programa onde nós, como indivíduos, temos sistemas de mensagens no corpo, certo? E nossos corpos são programados de uma maneira específica. Existe uma linguagem que percorre o nosso corpo, estou falando como leiga, para que alguém entenda da forma mais simples possível um programa com uma linguagem específica que te ajuda a entender como se comportar. Esse é o programa que roda na sua mente diariamente. Então, você é programada de uma maneira específica para pensar, para se comportar, para processar, para tomar decisões, para processar informações. E quando você trabalha com programação neurolinguística, isso significa programar a linguagem dos seus neurônios e as mensagens que eles estão recebendo. Se está funcionando de uma determinada maneira e você quer mudar isso, então é reprogramar o seu programa, é mudar o caminho da programação
Por exemplo, se você continuamente diz, eu posso falhar ou eu posso fazer algo, e essa é a primeira coisa que vem à sua mente como indivíduo ou como líder, esse fator de medo que está presente. Essa narrativa interna precisa ser reprogramada, e isso ocorre por meio da programação neurolinguística. E essa reprogramação vai acontecer quando você mudar isso, mudar constantemente essa programação na sua mente. A primeira coisa que você precisa fazer é desprogramar. Assim como um vírus de computador, se pudermos usar isso como exemplo, entendemos que precisamos remover isso e então nos reprogramar com, digamos, ao invés de dizer eu posso fracassar, dizer eu estou aqui para compartilhar, eu estou aqui para ter sucesso. Eu vou fazer melhor. E quando você muda essa narrativa como indivíduo na sua mente, tudo ao seu redor muda também. E essa é uma maneira simples de entender a programação neurolinguística. Existem muitas coisas que acontecem com a programação. Sua mente se reconectando e reestruturando a forma como você pensa. Agora, quando você fala sobre a técnica de liberdade emocional, a técnica de liberdade emocional é basicamente uma técnica de batidas. É uma maneira muito interessante de liberar bloqueios emocionais ao analisarmos bloqueios emocionais adversos. Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser algo que provavelmente um gerente ou um subordinado disse, pode ser algo relacionado à sua infância, independentemente do que seja. Se você não consegue produzir, se você não consegue ter sucesso, se você não consegue entregar o resultado que pretende entregar e está se esforçando ao máximo, tem que haver, é como um sistema de encanamento de emoções. Se estiver bloqueado, por mais água que você coloque, ela só vai transbordar de novo, não vai fluir. Emotional Freedom Techniques é um método de tapping que faz toques em diferentes pontos do rosto e das clavículas. Isso é chamado de golpe de karatê. Existem métodos de tapping nesses pontos de meridiano que ajudam a liberar bloqueios. E de forma fantástica, então, para quem está ouvindo, quando você estiver se sentindo ansiosa, ou quando não souber o que fazer, ou a técnica de tapping na clavícula vai realmente te ajudar a liberar essa ansiedade. Então, eu já trabalhei com líderes seniores que tinham uma ansiedade intensa de falar em público, que não conseguiam falar. Usamos bastante programação neurolinguística para reprogramar a narrativa. E misturamos isso com Emotional Freedom Techniques, porque isso reduz sintomas físicos de ansiedade, como suor e tremores, porque seu corpo está respondendo às emoções que você está sentindo. Quando você libera essas emoções, elas realmente podem ajudar seu corpo a se sentir diferente. Em cerca de alguns meses, é claro, ele já estava dando muitas palestras e conferências com confiança. Funcionou para ele. E essas ferramentas funcionam lindamente junto, é claro, com diferentes práticas, como técnicas de respiração, como meditação, como Stadhana. E porque ela aborda tanto o condicionamento mental quanto o estresse armazenado no corpo emocional. Eu acho que é aí que a integração realmente funciona muito, muito bem. Eu acho que quando as pessoas conseguem trabalhar com as duas coisas, não só com a mente, mas também com a emoção, ela observa duas camadas e depois há uma camada sutil que integramos, que é a consciência, a percepção, a espiritualidade. Então, ela observa todas as três coisas juntas. E é aí que a integração, na minha opinião, é incrivelmente fantástica. Isso traz ótimos resultados. Mesmo afirmando algo constantemente, Denise, acredito que você já ouviu que muitos usam afirmações hoje em dia. É a novidade dos últimos 2 anos. As afirmações também estão te ajudando a reprogramar algo. Quando você repete algo várias vezes, você meio que está mudando o seu mindset para o que você realmente deseja. E as organizações podem ajudar, as vendas podem ajudar, o marketing pode ajudar. Acho que todas as pessoas de uma organização serão muito. Essa será uma maneira muito boa de ajudá-los. Eu trabalhei com toda uma equipe de vendas uma vez, alguns anos atrás, acho que já faz uns 7, 8 anos. Uma enorme, muito grande Tata, uma das marcas da Tata, submarcas. Nós trabalhamos com uma grande equipe de vendas e usamos programação neurolinguística e Emotional Freedom Techniques com eles, para melhorar a confiança, a produtividade,
as vendas, a forma como falam, como processam, como pensar enquanto falam. Tudo isso foi resolvido com essas duas coisas evoluídas. E claro, o que está por trás de tudo sempre é a espiritualidade e a consciência. Quando você está consciente, eu acho que toda mudança é possível. Então, eu quero abordar um dos prováveis bem, assuntos mais desafiadores no ambiente de trabalho, o elemento da toxicidade. Então, como analisar isso com todos os princípios citados? Porque isso acontece e normalmente acontece por causa dos desequilíbrios e de muitas das coisas que você mencionou antes. Mas como uma organização pode evitar isso e lidar com isso? Porque, claro, nunca pode evitar completamente isso, porque existem egos, vaidades e também diferenças culturais. Quero abordar isso porque é sua especialidade. Correto. Então, como eu mencionei antes, sabe, toxicidade não é só sobre políticas ruins ou pessoas ruins ou regras de recursos humanos erradas ou algo desse tipo. Eu acho que a toxicidade vem, como eu mencionei, de pessoas não curadas em posições onde elas podem tomar decisões. Eu acho que uma das maneiras de lidar com isso, e eu tenho ajudado pessoas com sucesso a fazerem isso em organizações, é estar aberta ao diálogo. Eu sei que parece muito, muito simples, mas líderes em organizações precisam estar conscientes e precisam estar atentas ao que está acontecendo com elas mesmas e com outras pessoas. A toxicidade está na cultura de uma organização, então não são apenas os membros da equipe que precisam estar atentos a isso. Primeiro, você precisa entender por que esse ambiente é tóxico, no que é toxicidade. É apenas fazer algo horrível ou é não ter certeza de como você está sendo tratada? Então, se a toxicidade pode ser diferente para pessoas diferentes, em organizações diferentes e em ambientes diferentes. Precisamos entender que tipo de toxicidade essa organização enfrenta. Ela é direcionada às pessoas? É uma toxicidade voltada para a energia? Ou é por causa de política na organização? Isso deve ser compreendido antes. Você também perguntou como isso pode ser resolvido. Uma coisa é que você precisa primeiro incentivar conversas abertas, fazer com que as pessoas conversem entre si. As pessoas devem conversar entre si ou devemos trazer alguém de fora para entender o que realmente está acontecendo. E quando eu digo isso, acho que os gerentes seniores, líderes seniores ou pessoas em cargos de liderança precisam ser as primeiras a serem ouvidas, porque o problema vem de lá. Outra coisa que você pode usar para tentar reduzir a toxicidade é compreender a origem do problema raiz na vida pessoal deles. Geralmente, as pessoas misturam vida pessoal e trabalho. Voltando a outros tempos, quando me lembro de quando éramos mais jovens, nos meus 20 anos costumavam dizer: mantenha sua vida pessoal em casa, não a traga para o trabalho. Com o tempo, percebemos que não dá para deixar a vida pessoal em casa, é preciso trazê-la. Você é uma pessoa, é um ser humano com todas essas emoções e vai levar isso com você para onde quer que vá. Assim você acaba levando a toxicidade de casa ao trabalho. Então você precisa ensinar as pessoas a como compartimentalizar isso. Esse é um ponto. Você deve ensinar como lidar com essa toxicidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro, como você cura essa toxicidade dentro de você? Como você volta para dentro de si, olha para si mesma, desfaz essas emoções, descasca esses sentimentos que está sentindo e lida com essas situações. Na maioria das vezes, quando as pessoas dizem que estão em um ambiente tóxico, desculpe estourar a bolha, mas elas também são muito tóxicas nesse ambiente. E não é só que as outras pessoas estão sendo tóxicas, você também está trazendo essa toxicidade, por isso está atraindo essa toxicidade. Ponto final. Semelhantes se atraem, por isso sua esposa atrairá alguém parecido. Você só atrai toxicidade se for tóxica como pessoa, seja no trabalho ou na vida pessoal. Em algum momento você provavelmente está nessa frequência de energia. Caso contrário, não vai conectar.
Por isso, considero essa a terceira forma de lidar com isso. Integrando intervenções regulares de provavelmente uma terceira parte que possa realmente conversar com as pessoas, investir nelas e compreender, desde que elas sejam um pouco mais humanas. Do que apenas. Acho que agir como humano ajuda a diminuir a toxicidade no trabalho. Não é tão fácil quanto parece, dá trabalho, Denis. Acho que dizem que basta um workshop para acabar com a toxicidade. Não funciona assim, porque você está agindo, fazendo coisas e trabalhando em si mesma. Pense em você mesma ao ir a um retiro ou workshop, certo? Você faz todas essas coisas lindas, você se escuta, trabalha consigo mesma, mas na sua bagagem, você volta para a situação onde existem essas coisas, você volta para a rotina. Você vai absorver isso. É impossível que você não acabe puxando um pouco disso de volta para o seu eu limpo. As pessoas precisam aprender a deixar ir, a estabelecer limites de energia, conversas, pensamentos, deixar ir. Deixar ir parece algo dito apenas em relacionamentos amorosos, mas também é essencial nos de trabalho. Quando você guarda, por exemplo, eu atendi alguém há apenas 2 dias, essa pessoa guardava o peso do rancor de alguém com quem trabalhou há 27 anos. E isso ainda continuava. Isso foi se espalhando aos poucos e as sementes de toxicidade seguiram preenchendo o ambiente dele. Então, não é só o hoje, mas sim muito trabalho ao longo da sua vida. Acho que esses 3 ou 4 pontos, eles são ótimos para começar a lidar com a toxicidade no trabalho. E eu não posso negar ou ignorar um ponto muito importante. Tudo começa com você mesma. Se você é uma líder que está ouvindo, se você é uma Chief Executive Officer, ou se você está à frente de uma organização ou de uma equipe e quer criar algo que ajude ou trazer alguém que ajude a reduzir a toxicidade na sua equipe, a primeira coisa que você precisa fazer é entender se você mesma é tóxica ou não. E quero dizer, isso é importante. É muita coisa para digerir e é um elemento-chave. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que enfrentamos. E também porque estamos passando por muitos desafios quando se trata da forma como percebemos nosso tipo de cultura. Eu sempre gosto do conceito árabe de como nosso sistema operacional. No seu caso é indiano, mas na Índia há vários sistemas operacionais. Se você é hindu, se você é muçulmano ou se você pertence a outra religião, e claro, né, se você é cristão, católico ou protestante, há muitas variações diferentes no sistema operacional cultural. Claro, há várias nuances nas subculturas, até entre muçulmanos. Existem muitos grupos diferentes. Nas Índias há muitos outros, e entre os cristãos também há várias variações. Se você é de um país ou região diferente, quer falar sobre isso, pois é um dos maiores desafios. E também você tem um conceito que vem estudando, que é como podemos criar um líder que possa se tornar consciente. Ok, e isso é algo inato ou não? Então eu acho que isso é muito importante. A liderança é fundamental para mim. E, para ser honesto, depois de décadas de experiência, inicialmente eu tentava ser muito mais consciente sobre ser um líder. E esse é um ponto que eu também percebi e quero ser muito honesto aqui com o meu pessoal, com você e com as pessoas que estão nos ouvindo, é que o desafio é, e se você olhar para o mundo, e esse é um paradoxo que temos no mundo moderno, mas eu acho que é porque temos a sociedade mais avançada da história. Mas ao mesmo tempo, você tem a sociedade mais divisiva. Temos extrema direita, extrema esquerda, temos muito cinismo, e ao mesmo tempo temos, ironicamente, com toda a tecnologia que construímos e depois de provavelmente 15 mil anos de pelo menos civilização, temos um grande desafio. A maior parte da população mundial vive sob governos não democráticos. Isso significa, antes de tudo, que a democracia não funcionou totalmente, certo? Embora seja, em teoria, o melhor modelo, moro em um país democrático, então devo ter algumas vantagens. Mas, em segundo lugar, a ideia de liderança e consciência não é apenas para negócios e tecnologia. Isso é para governos políticos. Ainda temos guerras no século XXI.
e elas não devem parar. Ainda há muitos conflitos, então isso me leva a uma questão pessoal que eu encaro como líder. Quando eu tento ser bem humanista, e não estou falando de ser politicamente correto, estou falando de ser realmente humano ali. Muitos da minha equipe, e eu tenho uma equipe global, às vezes não me levavam a sério. Então, quando eu me tornei mais autocrático, e não estou dizendo autocrático no sentido negativo, mas no sentido de ser mais decisivo, mais disposto a fazer as coisas acontecerem, na verdade, a maior parte da minha equipe passou a me respeitar. Então, é algo muito forte. E eu também estive em uma corporação, sem citar nomes, onde tive uma liderança mais humanista e, eu diria, muito progressista. Foi parcialmente uma bagunça. Mudamos para uma cultura de gladiadores radical que, na verdade, se torna mais produtiva e organizada. Quero mencionar isso porque, de certa forma, a teoria é uma coisa. Ao explorar as camadas, entendemos como avançar com isso. Então, como alguém que estuda isso e até mesmo a questão do que é tornado consciente, se é algo ou não, e todos esses desafios que enfrentamos na sociedade, liderança, governos, tecnologia, como podemos olhar para isso? E quero abordar isso com muita humildade, porque acho que é um dos maiores desafios para o futuro da humanidade. Porque se trouxermos isso para as máquinas, provavelmente elas vão, em algum momento, replicar o que você faz. E podemos acabar tendo uma sociedade distópica de ficção científica, para onde realmente estamos indo. Já vivemos um filme de ficção científica, não? Vivemos um sonho de ficção científica. É uma pergunta muito interessante, Denis. E eu acho que é importante primeiro entender, porque quando falamos sobre liderança consciente, acho que esse conceito precisa estar um pouco claro. Consciência, ao falar de espiritualidade em hindi ou sânscrito, a palavra usada é agatma. Isso é atmasagyan, compreender a si mesma. Isso é muito importante, é consciência. Então, quando você pergunta se isso é inato como líder, você sabe os líderes eles são conscientemente inatos? Acredito que a consciência é uma semente presente em todos, brotando naturalmente para alguns. Para outros, talvez seja preciso uma tempestade para que ela se abra, nós não sabemos. Mas a liderança consciente é algo que precisa existir, ser respeitada. Ao falarmos sobre líderes, como você bem mencionou, não é apenas empresas e organizações, são governos e países que têm líderes. E nós precisamos fazer escolhas conscientes. Só podemos fazer escolhas conscientes se estivermos conscientes de nós mesmas. Eu percebi que líderes muito exigentes, focados apenas em números, também mudaram depois de experimentarem em primeira mão os benefícios de serem conscientes. E quando eu digo ser consciente, não significa não ser humanista ou ser completamente autocrática. Quando falamos em ser consciente, significa estar presente no momento, enxergar a situação, enxergar a si mesma, perceber seus próprios vieses, tornar-se mais autoconfiante, saber que suas decisões vêm do ponto de vista correto para a organização, país ou seu partido político, para quem quer que você esteja tomando essas decisões como líder. Isso pode gerar mais confiança da equipe, trazer mais clareza e menos conflitos. E quando você diz que, sabe, mesmo sendo mais humanista ou trabalhando em um aspecto mais humanitário e sendo mais liberal, as pessoas não escutam. Mas líderes conscientes sabem que liderar exige fazer o trabalho acontecer. Isso não significa que, se elas são conscientes ou têm uma base espiritual, ou estão ancoradas, ou são compassivas, e eu vou usar a palavra compassiva aqui, só porque são compassivas ou conscientes, isso não quer dizer que elas não vão fazer o que precisam fazer. Como eu estava dizendo, Arthashastra ou o Gita, e sabe, essa integração era tão importante porque eles te ensinam que você precisa colocar, você precisa traçar um limite e dizer, ok, se eu estou assumindo o papel de líder, eu vou ser completamente uma líder e estou consciente de quem eu sou. Preciso tomar decisões difíceis e fazer o que é necessário. E então essas decisões são tomadas. Isso não significa que eu seja menos compassiva como pessoa.
Eu só estou ciente do que preciso fazer neste momento, porque esse é o meu Dharma. Dharma, novamente, não significa uma religião ou retidão. Significa o que você precisa fazer naquele momento. O que eu devo fazer? Então, eu acho que se essa clareza vier para uma pessoa, e isso só pode acontecer quando você se torna consciente, você entende esses conceitos, você entende como integrar esses conceitos na sua vida, tornando-se compreensiva, sem julgar, imparcial, ganhando clareza, tendo coragem. Eu acho que são duas coisas. Coragem e empatia consigo mesma são dois pilares principais para ser uma líder consciente. E porque você vai enfrentar muitas coisas sobre si mesma que precisa descobrir, aprender e encarar durante a sua jornada para se tornar uma líder consciente. E para você, por exemplo, como você estava mencionando, só pelo fato de ser mais rigorosa, isso passa uma personalidade muito forte, dizendo: não mexa comigo, faça o seu trabalho e vamos conseguir realizar. Mas isso também pode ser feito com um olhar compassivo, com compaixão. Isso pode ser feito de forma muito, muito consciente. Também, na verdade, quando você assumiu esse papel de ser rigorosa e direta e talvez um pouco autocrática naquele momento, você estava tomando uma decisão consciente. Você estava muito consciente da sua liderança. Você disse: isso não está funcionando para esse grupo de pessoas, eu preciso mudar. Isso é liderança situacional e não há nada de errado nisso. Acho que mantendo sua compaixão no coração, sua empatia forte, você não muda como indivíduo. Você faz o que é certo para o seu povo naquele momento. E você tem que entender que líderes são pessoas conscientes, mas nem todos escolhem despertar. Todos podem. A questão é, elas querem realmente mudar e despertar olhando para si mesmas ou apenas seguem o jogo sem serem líderes conscientes? E quando eu falo em liderança consciente, de novo, não me entenda mal, não significa apenas se tornar consciente das coisas ao seu redor, integrar consciência, integrar percepção, integrar compaixão, integrar comportamento correto, não só para você, mas para as pessoas com quem você trabalha. Eu acho que é um pacote completo quando você se torna uma líder consciente. Não é só você que está tomando uma decisão de forma consciente. É uma maneira enraizada de escolher e você pode adotar uma liderança situacional do mesmo jeito que você fez. Eu acho que isso é importante. Na verdade, é importante porque se você for uma líder consciente, saberá o que escolher e quando escolher. Muito obrigado, tem muita coisa aí. E eu acredito que, para as pessoas que estão nos ouvindo, o desafio é como você equilibra seu próprio equilíbrio pessoal em termos de consciência, em termos de ser um líder consciente. Acho que devo escrever mais sobre isso e criar uma área específica para o assunto. Mas como aplicar isso no dia a dia? É um trabalho contínuo, pois você pode ser rígido, mas também ter inteligência emocional, respeito e compaixão, como disse, embora seja bonito na teoria. A prática é muito mais difícil. Você também é professor na Universidade Flame e no Centro Simbiotes de Educação Corporativa. Então, conte-nos sobre isso e como você equilibra seu papel como educador com seu trabalho como coach espiritual e consultor de negócios. Sim, eu dou aulas e acho que ensinar me mantém muito, muito com os pés no chão e conectada a novas perspectivas, especialmente da próxima geração de líderes. Não há necessidade de eu equilibrar aqui, Denis, porque eu acho que esses dois aspectos do trabalho corporativo e da educação, ser uma educadora, assim como ser uma consultora de coaching espiritual, eu percebo que eles são o mesmo rio com diferentes afluentes. São afluentes distintos que desaguam no mesmo rio do ser, de ajudar e ter consciência espiritual. Porque quando você está ensinando, isso me ajuda a me conectar com a geração que está por vir. Isso me ajuda a me reconectar com a criança dentro de muitas pessoas. Isso me ajuda a crescer como indivíduo. E essa é uma paixão que eu tenho. Eu dou aulas em universidades, não só nas que você mencionou, mas tenho dado aulas. Há um mês eu dava aulas na Universidade de Greenwich, em Londres. Ensino e sou mentora no mundo todo. Eu sou mentora de estudantes,
E eu acho que a consultoria também me mantém conectada com os desafios do mundo real. É aí que, como você disse, é fácil na teoria, mas difícil na prática. É muito fácil ler um livro, mas aplicar o que está lá é algo bem diferente. E a consultoria me ajuda justamente nisso. Isso me ajuda com desafios do mundo real, já que também sou terapeuta. De certa forma, de novo, é uma outra área totalmente diferente do coaching espiritual e do trabalho terapêutico que eu faço. Trabalho com pessoas com problemas reais que resolvemos aos poucos. Como eu disse, não é só um botão, não é um interruptor. É algo muito maior, uma placa de circuito que precisamos ir ajustando aos poucos. E é assim que a praticidade dessas coisas funciona. Eu trato ambos os espaços de troca, todos os três, quatro espaços em que trabalho, como troca, não apenas como instruções sobre o que fazer. Após cada sessão ou após cada aula, nós criamos um espaço onde podemos crescer como indivíduo, e todas essas coisas são adaptadas. Tudo que fazemos no mundo acadêmico e corporativo está integrado ao mundo corporativo. O que fazemos no mundo corporativo, eu geralmente levo para as instituições de ensino, coaching espiritual, vice-presidentes seniores, CEOs, CXOs, CFOs e outros gerentes seniores com quem trabalho. Trazemos passos práticos e diários, pequenos passos de bebê que aplicamos. Os livros e a teoria vão te dar uma grande parte, mas como fazer isso é um jogo totalmente diferente. Sabemos o que fazer na teoria, mas realizar isso é algo bem diferente. E o como, o porquê, quando e detalhes que vêm junto como um quebra-cabeça são algo bem diferente. E educação, consultoria, orientação espiritual, todas se alimentam umas das outras. Elas se alimentam umas das outras e se nutrem mutuamente. Uma mantém a mente curiosa, a outra mantém o coração prático. Acho que não há necessidade de equilibrar esses papéis para mim. Acho que eu, naturalmente, com a graça divina, fluo entre esses papéis, seja o que for que venha naquele momento. Você usa isso. Quero dizer, por exemplo, você usa aquele conjunto específico de roupas quando vai àquela festa específica. É exatamente assim. E eu acho que é quando você se mantém como uma testemunha, como eu comecei e disse que quando eu tinha 10 anos eu me sentia uma testemunha e mantenho esse sentimento muito forte até hoje. Mesmo nesta conversa, eu sou uma testemunha do que está acontecendo. Então, enquanto estou aqui agora, eu sou uma pessoa que está falando com você. E há uma testemunha acontecendo aqui. Da mesma forma, com tudo o que eu faço, eu me mantenho como uma testemunha e tudo simplesmente permanece equilibrado. Acho que não há necessidade de equilibrar isso. A intensidade e a necessidade de equilibrarmos as coisas nos deixa com muito desequilíbrio. Áreas importantes e essenciais que todos precisamos acessar e o mergulho profundo nisso. Então você escreveu o livro Caminhando para Dentro, um Norlace espiritual, e onde você explora jornadas espirituais. Então, e além disso, se você está olhando para frente, trabalhando em dois livros que estão por vir, Guia Espiritual Diário na Vida Moderna e Espiritualidade no Ambiente de Trabalho Moderno. Então, o que líderes e leitores podem esperar desses livros? Conte-nos sobre eles e como esperamos impactar essa cultura do mundo moderno sobre a qual temos falado até agora. Mas usar esses livros talvez explore isso mais a fundo. Então, o livro que foi publicado é o Caminhando para Dentro, que é basicamente um guia simples. É um livro simples que ajuda as pessoas a começarem sua jornada interior. São 13, 21 histórias simples, com anedotas, com analogias, com experiências tão reais, que você vai sentir que, isso já aconteceu comigo antes. Ele oferece técnicas simples, como criar um espaço sagrado e fazer uma pausa sagrada entre suas atividades. Sabe, olhe no espelho, tem um exercício do espelho. E esses são passos simples que podem ajudar não só uma pessoa no nível pessoal, mas também um líder ou um gerente a trabalharem em si mesmos, a se entenderem internamente. E é um manual incrível para se ter, com histórias maravilhosas, que mostra maneiras de conversar consigo mesma.
Ela fala sobre como deixar de lado os pesos do passado e, além de falar sobre isso, te dá maneiras simples de lidar com isso. Acho que você pode encontrar esse livro na Amazon. Qualquer pessoa pode, mas é um livro ótimo. É um ótimo livro para ler e refletir. Outro livro que estou pensando, na verdade, dois. Um deles se chama Do Cubículo à Consciência. Esses dois foram escritos especificamente, na verdade. Um é esse e o segundo é A Jornada do Tolo no Mundo Corporativo Moderno. Então, basicamente, isso fala sobre os indivíduos e o que eles podem fazer para integrar a espiritualidade no ambiente de trabalho, a partir daqueles cubículos onde trabalhamos, das 9 às 5, ou em qualquer horário que você trabalhe. Como podemos integrar a consciência? Quais são os desafios que vamos enfrentar? Quais são as maneiras que podemos usar, os procedimentos que podemos adotar, os processos que podemos aplicar para desenvolver um pensamento mais consciente, para construir uma liderança mais consciente, para formar uma equipe mais desperta, para construir mais uma equipe com personalidade que esteja alinhada entre si. Assim, elas trabalham mais como uma rede do que individualmente e ficam isoladas no trabalho. Em vez disso, obtêm melhores resultados quando se unem como uma equipe, como um universo em si. E práticas espirituais diárias, basicamente um a um, algo simples. Uma forma de entender o que você sabe vai ser sobre o espiritualismo do dia a dia. Vai falar sobre espiritualidade como uma arte de alinhamento, onde vamos entender a sabedoria diária para o ser espiritual. Ao falar de espiritualidade, não confunda com religião, é sobre compreensão, estudar a si mesmo. Isso é o que vai ser muito importante. Esse é o resumo desse livro. E a jornada do tolo no mundo corporativo é basicamente, essa é interessante, Denis. Acho que é nessa área que eu trabalho com cartas de tarô. E é sobre entender o mundo dos negócios através da ótica do tarô, porque ele vai do zero como o tolo até o final como o mundo. E como um indivíduo, quando entra em uma organização, ele é um tolo, digamos assim, por exemplo, não sabe de nada. Como a jornada passa completamente por vários anos, passando pelo julgamento, pela justiça, por quedas, por traições, pela política, e então chega a um ponto em que ele ou ela entende o mundo inteiro que está dentro de si. Eu acho que essa é a jornada que, novamente, é vista de forma muito prática em um manual ou em um livro que está por vir. Parabéns pelo livro e também pelos próximos que virão. Isso é muito importante. Eu sugiro que você tente conseguir os livros também, porque isso ajuda muito. Então, uma das principais questões é a inteligência artificial e espiritualidade. Eu diria que há um elefante na sala, está um bem grande. E esse é um elemento crítico para nós. À medida que a inteligência artificial passa a dominar parte da economia mundial, passa a dominar nossas vidas. Estudos apontam que isso pode nos deixar mais burros, outros que nos fortalece e ainda que a inteligência artificial forte trará muitos desafios. Temos recebido algumas das maiores personalidades do mundo e também temos duas fases da inteligência artificial. E existem pessoas que são, eu acho, mais como pessimistas e pessoas que são mais positivas. Embora eu diria que os pessimistas são muito mais numerosos do que os otimistas, eu fico um pouco no meio termo. E eu tenho um certo entendimento de todos os riscos. E eu entrevisto pessoas aqui neste podcast que provavelmente são as personalidades mais impressionantes do mundo nessas áreas. Mas o que me interessa muito é que acho que quase ninguém está trazendo o conceito de inteligência artificial e espiritualidade, porque agora estamos construindo grandes modelos de linguagem que são neurolinguísticos, como você mesmo disse antes da programação. Eles se tornam avançados, emulam personalidades e já começam a interagir conosco. Nós temos agora um grande crescimento de plataformas onde você pode realmente namorar uma inteligência artificial. Existe, eu diria, sexo com inteligência artificial que você pode ter agora mesmo. E isso não é pouca coisa. Neste momento, estamos falando de uma quantidade substancial de plataformas para namorar agentes de inteligência artificial, para interagir com agentes de inteligência artificial.
Então, é como você disse, nós já estamos nesse tipo de distopia de ficção científica. Como podemos encarar essas coisas, já que isso existe agora? Gosto de deixar a pergunta mais complexa, mas acredito que você entende. E vamos lá, de um lado, temos pessoas que nem sequer entendem o poder da inteligência artificial, o que eu acho que representa 90% da população mundial. Usar um bot compartilhado é diferente de entender como ele pode revolucionar a economia e transformar a sociedade global. E nossos filhos vão começar a usar chatbots de uma maneira diferente da que nós jamais usamos antes. A forma de aprender, a forma até mesmo de criar consciência vai ser diferente, porque nós criaríamos consciência para livros. Agora vamos criar consciência com livros interativos que estão aprendendo e interagindo conosco enquanto avançamos. Então, eu sei que você tem pesquisado sobre isso, e é uma grande questão. Quero que quem nos ouve pense fora da caixa e ouça sua opinião sobre isso. Como você enxerga a relação entre inteligência artificial e espiritualidade diante de tantas complexidades, oportunidades e riscos, especialmente com a chegada da inteligência artificial geral, né? E nós temos, bem, eu acho que a maioria das comunidades científicas de pesquisa em inteligência artificial dizendo que teremos isso, no máximo, eu diria que os mais céticos falam em 5 a 10 anos. Alguns dizem que será de 1 a 2 anos, mas depende da definição de inteligência artificial geral. Inteligência artificial e espiritualidade é um grande tema. Gostaria de ouvir suas opiniões como pessoa espiritual, tecnólogo e empresário. Eu acho que é uma grande questão, Tênis, e você colocou com um grande peso nos meus ombros para responder. Eu acho que sempre foi interessante para mim lidar com inteligência artificial e entender inteligência artificial e espiritualidade. E nós já conversamos sobre isso antes, claro. E eu acho inteligência artificial, né, você não pode escapar. É um mal necessário no momento atual, no mundo de hoje. Você não pode viver sem isso, porque em todo lugar, hoje estamos tendo uma conversa, alguém está gravando uma reunião, alguém está fazendo anotações. E isso tudo é inteligência artificial, está te ajudando. Não é que isso não vai te ajudar, mas eu realmente sou a pessoa um pouco inclinada para o outro lado, onde acho que é mais perigoso do que benéfico. Eu não posso negar os aspectos positivos da inteligência artificial, mas sob uma visão espiritual, a inteligência artificial pode ser como o fogo. Ela não é nem boa nem má, mas imensamente poderosa dependendo da consciência que a está guiando. Eu acho que isso é mais importante no mundo de hoje. Inteligência artificial pode ser inteligente, ter informações, processar e fazer várias coisas, mas a inteligência artificial não pode, ela pode ajudar no ensino e a estruturar ideias. Eu acho, mas será que ela pode terceirizar a essência, a mensagem da alma? Porque isso vem de uma experiência vivida e não podemos ignorar esse fato. Não podemos ignorar a intuição, nem podemos ignorar a troca sutil de energia entre quem fala e quem ouve hoje. Quando nos conhecemos, há uma troca de energia. Mesmo que você esteja usando inteligência artificial hoje para ter uma conversa, ainda estamos trocando uma energia específica, uma vibração entre nós duas. A inteligência artificial pode ajudar a organizar as palavras, mas só um ser humano consciente pode transmitir, digamos, o rasa ou as emoções que estão ali. Rasa são emoções, e esse sabor espiritual que realmente transforma quem está ouvindo. Você pode imitar um ser humano, mas você não pode imitar. A inteligência artificial não pode imitar a compaixão, ela não pode imitar o amor, ela pode imitar as palavras de amor. E quando você está falando sobre aplicativos de namoro e pessoas, eles são muito realistas, sim. Já vi várias caixas de chat, inclusive o Generative Pre-trained Transformer e outras ferramentas que comentam estar usando para terapia. Elas estão usando para casos amorosos, estão usando para amizades, mas eles não têm alma. Elas estão usando informações que estão sendo fornecidas por outras pessoas no mundo. A informação que está chegando até você como usuária final. E me corrija se eu estiver errada, né? Tendenciosa. Já foi processada e está sendo entregue a você. Se uma máquina pode imitar criatividade, inteligência ou empatia, vamos usar esse exemplo, porque elas estão sendo empáticas nesses chats, isso as tornaria humanas? Isso realmente daria uma alma a elas, e isso vai além do intelecto.
A alma, sua consciência, sua essência de ser está além do intelecto, além da memória, além da personalidade. É pura consciência. A inteligência artificial pode nos estimular a deixar de nos identificar com a mente e buscar a quietude, a testemunha interna, mas não pode realizar isso por nós. Ela pode, como eu disse, ela pode te ajudar a estruturar ideias, mas você não pode terceirizar isso. Se você quiser, sabe, um completo entendimento disso para uma inteligência artificial, por exemplo, eu acho que se você quiser ter uma experiência completa para uma experiência humana, a inteligência artificial não vai conseguir te proporcionar isso. Por séculos, os humanos tentaram terceirizar para pessoas, animais, máquinas, agora inteligência artificial, ou seja, algoritmos. Mas consciência, percepção, ancoragem, espiritualidade, esse é o único trabalho que eu acho que não pode ser terceirizado. No entanto, você mencionou que as pessoas não têm inteligência artificial e espiritualidade. Vários aplicativos estão surgindo agora falando sobre sabedoria espiritual para você. Mas, com licença, essa é uma sabedoria espiritual emprestada. A espiritualidade não pode ser emprestada, é sua verdade, entendimento e consciência, e você deve trilhar esse caminho. A inteligência artificial apenas indica processos que podem ajudar e cabe a você executá-los. Então, espiritualidade e inteligência artificial já estão se integrando e afirmam poder ajudar você a ser mais espiritual. Podemos ajudar na sua jornada ou ser sua coach espiritual. Não, provavelmente você não pode, porque não entende o processo de alcançar o nirvana, a libertação ou a autoconsciência. E claro, vai ter gente que vai debater e me dizer: ah, mas a inteligência artificial pode ser iluminada. A inteligência artificial pode ter autoconsciência. Quem é essa inteligência artificial? Isso tem uma essência? Isso é uma coisa. Mas eu não acho que a inteligência artificial consiga imitar a consciência espiritual. Esse é um trabalho. Como eu disse, não pode ser terceirizado. Ela pode estimular a consciência, sim, mas não pode experimentá-la. Estimulação é diferente de experiência. Ela consegue medir o peso do cérebro durante meditação sadhana da dhyana e dharana. Mas ela pode sentir o sabor da quietude que você sente quando sua mente se acalma? Não pode. Ela não pode experimentar. Ela pode te dizer como a maçã tem gosto. Ela pode te dizer como a maçã cresce. Ela pode dizer a cor, o sabor, o tipo de suco e a textura. Mas ela consegue sentir o gosto? Não. Então, onde a inteligência artificial e a espiritualidade se encontram, não é como uma amplificação, sabe? Ela funciona como um espelho dos nossos padrões de comportamento. Mas eu acho é mais uma linguagem emocional, né? Acho que temos que encará-la como um espelho, não apenas como um ser espiritual consciente. Ela pode ajudar a limpar a bagunça mental. Acho que é uma resposta muito forte, é uma resposta muito difícil de te dar sobre inteligência artificial e espiritualidade. Elas estão juntas? Sim, elas estão juntas. Uma pode ajudar a outra, pode imitar na outra. Uma processa, outra sente. São diferentes. Não posso negar o fato de que a inteligência artificial vai assumir um grande papel no desenvolvimento espiritual das pessoas. Embora eu não possa, neste momento, afirmar com muita convicção se isso é certo ou errado, eu tendo a achar que, no momento, isso não vai ajudar muito. Eu sinto que isso vai ser mais perturbador do que útil, porque a espiritualidade em si é uma jornada que é interior e muito pessoal. Ao buscar respostas fora, a inteligência artificial te diz como você vai se sentir. Por exemplo, se eu disser, vamos supor, se eu meditar, como vou me sentir? Ela vai te dizer exatamente como você vai se sentir. Sua mente pensa, ah, é assim que devo sentir, assim ocorre seu condicionamento. Então, deixe-me sentir tudo isso. Pode ser um efeito placebo, eu não sei. Provavelmente sim, por isso acho que vai ser mais perigoso na área da espiritualidade do que na saúde. Tecnologia, sim, eu acho que vai ser ótimo, mas, de novo, vai desestabilizar muitas mentes jovens. Eu sinto que isso é importante. Tipo, é um exemplo engraçado que eu sempre uso quando o universo tirou o seu rabo porque você não estava usando.
e nós éramos macacos e dizem que ficamos só com o cóccix, o rabo sumiu. Eu acho que a criatividade e nossos neurônios podem simplesmente começar a desaparecer porque a gente não está mais usando. Dependemos muito da inteligência artificial. E consciência, espiritualidade e inteligência artificial podem andar juntas, mas você precisa saber onde parar. Você realmente precisa saber onde traçar o seu limite e dizer, ok, isso é o suficiente. Agora é a minha jornada, eu assumo daqui. Na maioria das vezes, nós seres humanos são preguiçosos. Somos pessoas preguiçosas. Nós gostamos de fazer as coisas de forma fácil. E por isso há uma grande possibilidade de acabarmos caindo em todo esse buraco de Alice no País das Maravilhas da inteligência artificial e nos perdermos. Eu concordo com você nisso. Acho que há muitos assuntos interessantes para discutirmos e talvez eu traga isso em outro programa. Ah, Eu meio que insisto na questão da barreira entre a inteligência artificial, porque é óbvio que vamos ter humanoides muito mais avançados do que nós. Sim, E isso vai ser uma questão de, em 5 anos, teremos humanoides populares. eu não duvido disso nem um pouco. Sim, isso significa que, como você sabe, fizemos a cúpula onde você participou e tivemos essa demona. E isso, claro, é um simples, não o símbolo, é um humanoide bastante avançado, mas não no nível que estamos falando. Então, entre os próximos 5 a 10 anos, nós vamos efetivamente ter humanoides. E tem um filme, é um filme de ficção científica que eu acho que é o melhor que aborda isso, que é O Criador, que destaca o senso de espiritualidade e como os humanos podem coexistir com as IAs, robôs e humanoides. Definitivamente é interessante como esse filme retrata que os humanoides se tornam amigos, amantes e tudo mais de forma integrada. Então eu acredito que isso vai acontecer e provavelmente a inteligência artificial será uma segunda iteração da humanidade, porque no final das contas é a nossa continuação. Então, para o seu ponto, há muita coisa, e claro, eu tenho o meu lado nerd de tecnologia, mas vamos ter muitas coisas nisso. Então, quero apenas ser respeitoso, sei que já passamos do tempo. Por questão de tempo, depois abordarei mais. Para quem me ouve, provavelmente vou marcar uma segunda conversa só sobre inteligência artificial, espiritualidade e tecnologia com você e outros. Mas bem, no sentido de todos os desafios que enfrentamos como sociedade, então coisas práticas. Eu sempre gosto de tentar usar o melhor do que temos, e você tem muitos papéis que realmente podem trazer muito disso. E tem sido uma jornada fantástica estar aqui discutindo essas coisas com você. Então, última pergunta. Quais são as principais mentalidades espirituais e práticas de bem-estar que você recomenda para profissionais, líderes, para qualquer pessoa que queira aprender? Porque temos diferentes pessoas ouvindo isso que estão lutando com estresse, esgotamento e também com os desafios da tecnologia no mundo dos negócios acelerado de hoje. Perfeito. Antes de responder a sua pergunta, vou só dizer uma ou duas frases sobre o que você estava falando antes. Em 5 anos teremos robôs e humanoides. E eu acho que, como eu disse, não podemos descartar e não podemos negar esse fato. Se espiritualidade, consciência humana e inteligência artificial precisarem coexistir, os humanos devem se tornar mais conscientes e centrados. Eles precisam traçar esse limite sabendo quem são. A única maneira de tudo isso realmente se perder, e isso vai acontecer, é quando os humanos se perderem no processo. E isso é mais possível do que o outro. Vamos nos perder no processo com a inteligência artificial. E se você conseguir se ancorar e se manter muito, muito forte e consciente, eu acho que aí a convivência pode acontecer de uma forma boa. Voltando à sua pergunta que você fez, maneiras práticas para os ouvintes integrarem a espiritualidade no mundo moderno. E compaixão, esqueci essa palavra porque sei que você aborda esse tema e é muito importante aqui. Sim, compaixão. Vamos começar por aí. Então, se eu digo que compaixão é a primeira coisa com a qual você precisa trabalhar, então eu preciso dizer que a compaixão precisa vir para você mesma, não para os outros primeiro. Eu acho que as pessoas precisam integrar a compaixão por si mesmas, ver onde estão errando, aceitar seus erros e se perdoar. Uma maneira de integrar e uma maneira muito, muito forte para empresas, para indivíduos ou para quem estiver ouvindo, para líderes.
É olhar para as áreas onde você acha que errou e ser capaz de se perdoar. Eu acho que a culpa desempenha um papel muito grande na vida de todo mundo em algum momento. Se você consegue ter compaixão por si mesma, entender por que fez o que fez naquele momento, é porque achou que era a melhor maneira de lidar com aquela situação naquele instante. Quando você compreende isso com amor, respeito e dignidade, a compaixão se volta para si mesmo. Eu acho que essa é a primeira coisa que precisamos integrar. Outras duas coisas que as pessoas podem integrar. Acredito em coisas simples. Eu acho que a simplicidade, existe muita complexidade na simplicidade. Se você entende o simples, conseguirá resolver problemas complexos, mas não o contrário. Então, coisas simples como dormir bem. Acho que é algo tão básico. Durma bem. Segundo, respire bem. E você pode dizer, ah, mas isso são práticas de respiração. Essa é uma forma muito ocidental de dizer isso. Trabalho de respiração, quando falamos sobre isso, é prana. Prana significa força vital no seu corpo que te ajuda a construir toda a energia interior. Ao canalizar essa energia no corpo, há muitos nadis, que são canais internos. Seu corpo possui 72 milhões de canais que transportam energia para cima e para baixo. Se esses canais forem limpos, se esses bloqueios forem removidos, seu processo de pensamento vai se clarear. A névoa mental vai sumir, por isso respirar é essencial. Você pode usar a respiração em caixa, você pode, sabe, inspirar, segurar e depois soltar. Existem diferentes formas de práticas de respiração que variam para cada pessoa em diferentes momentos. Peça ajuda a alguém que possa orientar sobre respiração. Outra coisa que pode ser facilmente integrada é reservar momentos para você mesma ao longo do dia, onde você possa realmente se desligar completamente do que está fazendo. Você precisa fazer isso. Quando alguém pergunta se você não está fazendo nada, na verdade você está fazendo algo. Você precisa ter um momento durante o dia em que esteja completamente consigo mesma, sem leitura, escrita, música ou qualquer coisa. Apenas fique consigo mesma. Isso te dá uma oportunidade de se encarar. Encarar é um passo enorme e essencial para o crescimento espiritual e da consciência. A maioria das pessoas não sabe o que fazer consigo mesma, elas não conseguem ficar sozinhas. Elas precisam de alguém o tempo todo. Se não for alguém, então um celular ou um Reels que elas possam simplesmente deslizar para cima ou fazer alguma coisa, mas elas não sabem como ficar consigo mesmas. Então, conscientemente, se force a ficar consigo mesma por 15 minutos, 20 minutos, você pode aumentar o tempo, você consegue fazer isso. Terceira e quarta coisa que você pode fazer é use a vibração do som das suas próprias cordas vocais para chegar a um espaço onde você está vibrando em uma energia elevada. Então, você pode usar palavras como feliz, pode usar palavras, pode entoar um mantra. Se você tiver qualquer afirmação positiva que possa usar, use isso. Se você não conseguir ser positiva, tudo bem, só não seja negativa. Tudo bem não ser positiva, só não seja negativa. As pessoas dizem pense positivo, mas se não conseguir, tudo bem. Não tem problema, não faça isso. Mas não pense negativamente, isso é uma coisa. Essa é outra forma de integrar. Outra maneira interessante é integrar a atenção plena, que em sânscrito e em hindi é chamada de Vishesh Dhyan. Isso significa estar presente no momento. Você pode integrar isso enquanto está comendo, enquanto está conversando ou enquanto está escovando os dentes. Coisas simples vão te ajudar a seguir em frente. E isso não vai apenas melhorar o seu bem-estar naquele momento, mas também vai te tirar do modo automático em que você vive no dia a dia. Também vai melhorar seus relacionamentos e ambientes de trabalho. Vai melhorar seus relacionamentos de trabalho, sua tomada de decisões. Tudo isso porque você estará presente no momento, sem julgamentos. Essas são algumas coisas, mas há muito mais que você pode fazer. Você pode usar espaços, pode usar exercícios diante do espelho, que é outra forma de se integrar. Converse com você mesma. É disso que falo no livro também, que você pegue um espelho e converse consigo mesma. Pode parecer engraçado, né? Pode parecer estranho. Pode até soar um pouco bobo a princípio.
Mas se você tiver uma conversa e aprender a ter essas conversas consigo mesma, no começo você pode achar um pouco estranho, mas à medida que você começa a falar, vai começar a desvendar tantas coisas sobre si mesma. Você vai liberar esses fardos, esvaziar seu sistema e se sentir mais feliz e saudável. Você ficará mais focada. E você também vai se sentir um pouco mais leve na mente e no coração para tomar decisões. O último segmento, na verdade, Veneza, são muitos. Posso dar dicas simples, mas uma das últimas que eu gostaria de te dar, que eu pessoalmente uso, é manter uma âncora de si mesma. Seja qual for essa âncora, a minha âncora é ser uma testemunha de mim mesma constantemente. Eu não me vejo como uma atriz no grande cinema em que estamos atuando. É mais que 70 milímetros, acho que o mundo é um cinema e todos fazemos parte dele. Me considero da plateia. Eu acho que se você conseguir se ver como parte da plateia e o que está fazendo como uma testemunha, isso realmente vai te ajudar a integrar a consciência nos seus ambientes de trabalho, na sua vida, em tudo o que você é. Acredito que a consciência é fundamental. Se você está consciente, se está sendo testemunhada, se está consciente do que está acontecendo ao seu redor e dentro de você, dos processos de pensamento, de tudo isso acontecendo, eu acho que tudo isso vai te ajudar. Sim, e essas coisas eu acho. A última, de novo, eu gostaria de acrescentar mais uma. Mantenha boa companhia. Acredito que ter boa companhia é importante. Não são apenas empresas de trabalho, mas também as pessoas com quem você lida no dia a dia. Veja se elas contribuem para seu crescimento emocional, mental, espiritual, físico, financeiro e profissional. Permaneça com essas pessoas, chamadas de satsang. As boas pessoas com quem você está vão te ajudar a crescer como indivíduo. Elas vão te ajudar a ser mais consciente espiritualmente. Denise pode seguir com a lista. Não, é uma lista maravilhosa e muito obrigado. Tem sido inspirador, também impressionante em relação às perguntas que temos, porque você pode ir para a história da humanidade e encontrar muitas coisas que discutimos aqui. Mas agora temos isso em diferentes camadas. O desafio é continuar crescendo, como você disse, nas tarefas diárias, como dormir, algo importante que muitos esquecem. Às vezes não somos só mente, mas também corpo físico. O que fazemos com ele importa. Então, muitas coisas que você mencionou vão desde liderança consciente até aplicar essas coisas básicas, outras muito mais complexas. Eu adoraria que todos que estão nos ouvindo pudessem aprender com você, encontrar informações sobre você e suas redes sociais, além do trabalho e pesquisas que você está fazendo. Você é especialista em uma personalidade que constrói pontes, como disse, sem se isolar na montanha. O que não é um problema buscar sua jornada espiritual, mas nos negócios, o cotidiano desafia bilhões de pessoas. Então, é muito mais do que você imagina, e provavelmente uma das principais lições que tiro desta entrevista é a importância desses detalhes em nossas vidas diárias, porque muitas pessoas estão enfrentando dificuldades, não há dúvida. Precisamos discutir como levar isso e tratar com mais seriedade. Ok, então, bem, fantástico. Muito obrigado por estar aqui. Foi uma honra, Manchulo. Vamos disponibilizar todos os links para quem nos ouve. Por favor, deem atenção à espiritualidade em suas vidas, apoiem, assumam e aprendam com pessoas como Anshul. E ela tem muitas coisas com as quais você pode interagir, desde os livros até seus escritos e suas redes sociais. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada.